Opa, meu nome é Maico, bem-vindo à minha oficina. Hoje nós vamos mexer nesse gigante aqui. Olha o tamanho desse ventilador. Ele chegou, o cliente falou que não está funcionando, não soube me dizer bem direito o que era. Vamos desmontar ele, vamos abrir passo a passo para você ver como fazer em casa e consertar ele. Vamos achar o defeito, mas a gente não sabe se pode ser o capacitor, se pode ser um fusível térmico, se pode ser a bobina do motor. Então vamos descobrir junto o que ele tem. Beleza? Vamos começar a desmontar ele. Bom, vamos lá. Vamos tirar primeiro essa capa de cima para a gente ver se ele tá... São 1, 2, 3, 4, 5, 6 presilhas. É facinho, só puxa. Você puxa com a mão aqui, puxa com o dedo mesmo, ela saiu facinho, tá? Ele tá girando normal, olha, tá girando, não tá preso, não tá nada, tá legal, tá? Ele tava até sem os pinos da tomada, tá? Eu fiz uma emenda aqui rapidinha só para colocar um pino para a gente fazer os testes. Depois, dando ok, o cliente autorizando, e a gente para entregar, troca o fio desde o início, deixa com a mesma tomada, bem no capricho. Tá? Primeira vez que eu vou ligar ele, tá? Vou ligar na minha tomada em série, porque eu não sei se ele está em curto, se o motor dele pode estar com algum problema na bobina, né? Vou ligar ele na tomada em série. Ó, na tomada em série, bom, ele tá... Agora eu vou ligar na velocidade aqui. Minha tomada em série está aqui. Ó, ele tá pesado, ó, ele tá girando pesado, ó. Mas dá a impressão que vai... Vou dar uma forcinha aqui, ó. Vou dar mais uma forcinha. Ó, ele tá girando. Tem impressão? O que pode ser isso aqui? Fusível térmico, ele tem um fusível térmico dentro, na carcaça, ali junto com o motor. Se, por exemplo, não estava ligando nada, muito certo que é o fusível. Ah, Michael, é só trocar o fusível que tá beleza? Não. Queimou o fusível por algum motivo. Aí a gente investigaria o porquê de queimar o fusível. Não apenas só trocar. E nunca pegar e deixar sem fusível nenhum. Tem muita gente que faz isso por aí. No vídeo do fusível, eu já disse. Não sei se já foi para o ar ou não, mas assim, fusível existe por uma razão extremamente coerente. Existe para ser usado porque protege a sua vida, protege né? Então, ainda mais quando você está mexendo com a casa das pessoas. Então, o fusível, se ele está ali, é para ele quando enroscou uma cortina, alguma coisa parou, a bobina ficou muito pesada, muita sujeira, vai esquentar até um ponto que, em vez de pegar fogo aqui atrás da parte plástica ou em alguma outra parte, pegar fogo no cabo, ele vai só cortar. O fusível está ali para isso, para ele entrar em ação quando tem um perigo eminente. Então, nada de pegar, pessoal, ainda mais para quem é técnico, nem você que é o dono de casa, a dona de casa, que vai querer, eu vou aproveitar, não tenho fusível térmico. Entra no Mercado Livre, compra, ou em outro lugar qualquer, qualquer material de construção tem um fusível térmico, vai pagar lá 2 pila. E vem e coloca o fusível térmico certo. Tá? Prestar atenção na temperatura, geralmente é bom usar um de 130 graus, 130 graus é o ideal. Tá? Então, esse aqui, como não é fusível, já mostrou aqui, mas vamos deixar bem dito, quando for fusível, substitui, mas tem que trocar. Eu vou ensinar como que testa, para ter certeza se é fusível. Depois que a gente abrir ele, vou mostrar certinho. Vamos seguindo então. Essa roda eu vou tirar da tomada, tá? Gostaria de um curtir de vocês e uma inscrição, se estão gostando até aqui. Vamos nessa. Essa rosca aqui, essa rosca aqui é para a direita, tá? É uma rosca invertida, tá? Como todo ventilador, outra coisa importante, dica, o ventilador gira para a direita, tá? Porque se ele girar para cá, ele vai mandar o vento para trás, vai trabalhar como exaustor, tá? Então o ventilador ele vai girar para a direita, com a pá nesse sentido aqui, ele vai girar para a direita para ventilar.
se ele fosse para ligar ao contrário, se ele for girar ao contrário o motor, se a gente inverter a ligação ali, ele vai ser um exaustor. Então, isso aqui é um ventilador de mesa, um ventilador de, né? Então tem muito isso nos ventiladores de teto, tá? Então aqui a rosca é para a direita, que eu tiro, ao contrário da rosca padrão de parafuso, tá? E então já fica uma dicona boa aí para essas partes que eu começar a sofrer muito aqui para desmontar, eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem aí perdendo tempo vendo eu sofrer aqui. Aí, ó, saiu. Tá? Aí agora eu tenho umas presilhas aqui dentro. Esse aqui, eu não falei o modelo, né? Ele é um Philco, tá? Até vou botar ele no começo do vídeo lá na edição. É um Philco PVT Pato Vaca Tatu PVT 500 Turbo, 155 watts de potência. É um bichinho forte. Deixei minha caixinha de ferramenta aqui na mão aqui em cima. Tem dois parafusos aqui, ó. Vamos soltar esse parafuso. Tá, peguei minha caixinha de parafuso aqui para deixar os parafusos. Vou pegar minha caixinha. Aqui. Esses aqui são os dois de fora. Aqui, ó. Achei. Ó, aqui tem uma presilha. Depois eu vou mostrar isso num zoom. Não sei como eu vou fazer, mas ó. Se aqui eu estou empurrando pro lado de dentro, ó. Empurro a minha mão de trás está empurrando para frente. Aqui, ó. Vou empurrar para dentro. E a minha mão de trás empurra para frente. Ó, acho que se for achar, existe uma forma correta de tirar. Não precisa quebrar, porque isso quebrar vai dar um problema, que aí esse ventilador já vai ficar fazendo barulho. Então ele tem que encaixar certinho, ó. Então aqui quando eu for colocar, eu só venho, encaixo e empurro, tá? Aí aqui eu puxo para dentro a presilha, empurro com a mão por trás. Mais uma peça saiu. Agora vamos tirar a parte aqui de trás. Apoiei ele aqui embaixo no meu carrinho. Depois eu vou mostrar para vocês o meu D2, que eu botei o apelido dele pelo Star Wars, né? É o meu D2. Olha, tem duas presilhas aqui, uma aqui, uma aqui. Tem 4 presilhas, 2 embaixo, 2 em cima, tá? Vamos descobrir como que ela funciona. Se eu puxar aqui e empurrar lá, não. Pronto. Saiu. Saiu. Depois a gente limpa. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos pegar um pincel. Aqui nós temos um capacitor. Como nós sabemos, bem já sabemos que ele está pesado para ligar. Ele não está conseguindo chegar no giro correto. O motor, a gente vê aqui, ó, que ele está girando de uma forma tranquila. Muito provável que é o capacitor desse nosso amigo aqui, é o capacitor dele aqui que está fraco, sem capacitância ou com algum problema, tá? Então nós vamos, sem enrolação, vamos tirar ele aqui, ó, tá? Vou tirar ele daqui do suporte que ele tem aqui, um parafusinho que prende ele à carcaça, tá? Depois nós vamos falar do fusível, que é 70% dos, pelo menos no meu caso aqui, 60% é esse fusível, mas geralmente tem uma causa. Queimou porque deu um curto, um cabo fechou um curto e ele começou ali a esquentar e arrebentou. Então aqui, pronto. Aqui está o nosso
capacitor. Ele é bem isolado, ó. Sai os fios direto dele, direto para a ligação externa aqui. É difícil da gente testar ele aqui, chegar o multímetro nele sem ter que cortar esse fio. Alguns técnicos usam da gente colocar uma agulhinha aqui, um multímetro com agulha, sabe? Deixa eu só, esse pescoço dele aqui, ele tem uma trava muito ruim aqui, depois vamos ter que dar uma olhada nessa trava aqui também, tá? Então nós vamos testar ele aqui. Bem possível que é ele, então eu vou dar uma olhada aqui na informação dele. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Ele tem 3,5 microfarad, tá? A capacitância dele é de 3,5 farad. 5% ele aceita de variação para cima ou para baixo. E ele é de 400 volts. Deixa eu pegar a minha lupa aqui, porque a idade chega, o caboclo já não enxerga muito sem ferramenta. Então vamos lá, licença. Aqui, agora sim, agora não apanho mais. Ele tem 400 volts, tá? 50 a 60 Hz, é isso aí. É um capacitor comum, tá? Só que ele é bem para ventilador, ele é bem fortinho, de 3,5. Eu não sei se eu vou ter no meu estoque. Vou dar uma olhada, 3,5 microfarad, tá? Vou dar uma olhadinha antes da gente cortar, tá bom? Só um instante, já voltamos. Então, estamos aqui na minha bancada. Eu não botei esse capacitor. Eu tenho capacitor de 2,5 microfarad. Vai ficar fraco para ele também. E eu tenho um outro ainda menor, de 1,2 microfarad. Ambos de 450 volts. 450 volts estava ótimo, né? Pode ser acima, sem problema. Mas a capacitância eu não posso usar o menor, tá? Eu vou tirar ele daqui agora. Eu vou tirar ele porque eu preciso testar ele, né? Tá? Eu vou testar ele agora. Vamos remover ele, vamos tirar ele daqui. E eu tenho um material de construção aqui próximo, que geralmente bem possível que eles tenham. Eu não arrumo muito ventilador, por isso que o meu estoque aqui é muito pequeno, mas eu estou fazendo aqui para vocês porque no inverno aqui a gente consegue, no verão a gente não consegue ter tempo para esse tipo de trabalho. Ó, vou cortar aqui, vamos lá, vamos testar, pegar meu descascador de fio. Opa, tá um apertinho. E ferramenta espetacular. Vocês têm um alicate desse para descascar fio? Isso aqui é maravilhoso, maior invenção do homem depois da roda. Eu comprei esse alicate, paguei baratíssimo e ele é espetacular, cara. É uma ferramenta para bancada, viu? É de uma marca bem conhecida. Vou deixar o link aí para vocês de onde eu fiz a compra, tá? Quando vocês compram pelo link do canal aqui, vão pagar preço bom. Ferramenta é de lugar que eu realmente já comprei, loja no Mercado Livre ou na Shopee que eu realmente já comprei e vale a pena, tá? E você não vai pagar mais caro por isso, e como eu como afiliado, eles me dão uma merrequinha lá, que no montante, né? Pegar meu multímetro, pegar meu amarelinho simples aqui. Eu sei que ele tem, agora vamos fazer a medição. Eu sei que ele tem 4.7 UF, certo? Deixa eu trazer a câmera mais perto. Tá, vou precisar descarregar ele, certo? O ideal é descarregar numa lâmpada, num resistor, tá? Mas eu vou fazer uma grosseria aqui, como eu sei que esse tá meio ruim, eu encostei no outro e já descarreguei, tá? Vou colocar meu multímetro na escala de capacitância nos 20 microfarad, que é maior que os 4.7. Vou vir aqui, não tem lado no multímetro, pode ser qualquer lado.
e vamos ver como que ele está a capacitância. Ó, ele está com 0,35 UF. Ele teria que ter ali 4,35. Então ele não está tendo força para girar o nosso ventilador. Bingo! Descobrimos o problema. Vamos dar uma olhada, vamos aproveitar aqui. Vamos tentar dar uma carregada nele. Vamos ver se carrega esse. Vamos botar na escala de diodo, de BIP, para eu botar aqui nele 3 volts. Ó, vamos ver se ele vai conseguir dar uma carguinha. Ó, tentei carregar ele aqui. Agora eu boto na escala de volts contínuos e vou ver se ele deixou algum sinal. Ó, carregou lá um pouquinho, ó. Carregou uma merrequinha. Mas esse capacitor já era. Esse a gente vai precisar de um novo. Então agora eu vou pausar o vídeo. Enquanto eu mando meu filho comprar e voltar, eu vou mostrar como que faz para descobrir onde fica o fusível, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Ó, meu filho já voltou, já compramos um ali numa elétrica que tem aqui perto, um parceirão nosso ali, uma instaladora, como chama aqui em Santa Catarina, né? E já comprou, tá? Então comprei de 4 UF por 450 volts. Tudo bem, vai dar certo. Paguei R$13, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no vizinho, né? Vamos substituir. Vamos testar também já, né? A gente pode testar aqui, vamos testar ele. Vou descascar a pontinha, que eu vou ter que já descascar para fazer a emenda. Meu descascador maravilhoso, que olha que quebra o galho isso, hein? Descasquei muito fio na minha vida com estilete. De cansar, hein? Já vou descascar aqui a ponta. Botei aqui na minha bancada o nosso motor. Vou descascar aqui a ponta aqui é um cabo mais ressecado do ventilador. Aqui já vamos. Eu vou fazer com solda, tá, pessoal? Fazer com uma soldinha aqui. Não gosto de ficar só na emenda, não, tá? Eu gosto de. Não custa. Já vou ligar o meu ferro de solda para esquentando. Tá? Agora eu vou ligar aqui. Botar na escala de capacitância 20 UF, meu multímetro magnífico que tem capacímetro. A importância desse multímetro, eu tenho um vídeo que mostra sobre esse multímetro aqui, que é menos de R$35 e quebra um galhão porque ele tem um capacímetro nesse valor e já nos ajuda. Para quem estiver começando aí, olha lá, ó. 3,98 UF, veja lá. Vamos botar algum defeito de novo para a gente fazer a prova dos 9 aqui, ó. Ó, o que está com defeito. O que está com defeito, ó, com 0,35 UF. Como a eletrônica é maravilhosa, né, gente? Como o multímetro é uma ferramenta espetacular e você aprendendo direitinho, logo nós vou estar com um curso aí, sabe, pessoal? Estou já na parte de produção, de gravação, de desenvolvendo roteiro. Vamos ter um curso bem legal aí, bem prático, muito na prática, muito direto ao ponto, valor bem acessível, tá? Para dezembro aí eu estou liberando isso aí já. Bom, agora para a gente testar aqui, por exemplo, se esse ventilador não estivesse ligando nada, liguei na tomada em série, girei o seletor e não funcionava, como que eu descubro se é o fusível? Uma das dicas aqui, ó, você vai pegar o cabo, a ponta da tomada aqui, o macho, a ponta aqui, certo? Vou segurar e vou botar o meu multímetro na escala de resistência, de BIP, né? Seria até de resistência, mas dá, mas o BIP aqui na escala de diodo, num pino, e a outra ponta eu vou chegar uma ponta que vai para o capacitor aqui, ó. Conduziu ali, chegou até mandar, ó, mas aí eu vou pôr na outra, bipou. Essa aqui bipou, vamos testar o outro lado primeiro, então, para garantir. Agora mudei o pino, venho para cá e venho para cá. Ó, essa aqui bipou aqui é a que está com o fusível. Essa aqui que tem um fusível térmico, tá?
É um protetor térmico, né? Uma proteção térmica. Esse aqui, ó, se ele tivesse com o fusível com problema, se o fusível tivesse aberto, se o protetor térmico tivesse aberto, ele não teria nada, não biparia, certo? Em nenhum dos lados, não biparia, tá? Aqui ele está me mostrando que aqui nesse vermelho, né, que eu vou ter o meu fusível de proteção, tá? Então eu vou ter que seguir ele aqui para achar onde que ele está. No próximo vamos fazer com solda bem no capricho, tá? Podia só enrolar ali, pode, tá? Mas vamos fazer na solda, no capricho. Aqui, primeira coisa que a gente não pode, tem que criar um hábito de a gente começar as coisas por uma ordem que a gente não cometa erro. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu já posso colocar o meu espaguetezinho aqui, o termo retrátil, para eu isolar depois, tá? Então, aqui eu posso botar eles aqui já para facilitar e não esquecer depois. Passar pasta para solda. Aqui vamos estanhar, né? Primeira coisa, a gente tem que estanhar esses cabinhos aqui. Vamos lá. Aqui eu acho que vou ter que pegar o meu lampadinha, eu vou ter que pedir ajuda do lampadinha aqui, porque não vamos conseguir segurar todos esses fios aqui, esses cabos aqui, de forma a fazer a coisa bem feita, tá? Bora, agora já tá mais firme aqui. Esquento o cabo, depois eu chego o estanho. Esquento o cabo, depois chega o estanho. Aqui, vou te dar uma enroladinha aqui. Esquento o cabo, daí chega o estanho. Vamos aqui agora, esquento o cabo, chega o estanho. Esquenta o cabo. Vamos lá. Na solda fica garantido que não escapa, né? Limpar a ponta. Agora vamos juntar. Aqui o capacitor não tem lado certo, né? Então vamos botar aqui, mas vamos botar preto com preto. Calor no termorretrátil aqui, vamos puxar ele para o lugar, mais esse para o lugar, pegar a minha estação de solda do meu soprador. Não pode chegar muito com o soprador bem em cima da solda ali, porque senão ele vai soltar a solda. Ele é bem 450 graus, tá, o meu soprador aqui, então tem que cuidar, tá? Olha, o que difere um serviço de um profissional de um amador é essas coisinhas que ficam espetacular, né? Ficam bem feitas né? É outra coisa, né? Agora vamos testar. Eu sei que não está em curto, eu sei que o problema era no capacitor. Botar na minha tomada aqui, que eu tenho um disjuntor para qualquer problema, né? E vamos ligar. Botei uma fitinha aqui, ó, uma etiqueta para ele nos mostrar quando girar, tá? E vou ligar aqui. Desculpa o braço. Na outra velocidade. Velocidade 1, 2, 3, desliga. Que maravilha, coisa boa.
Aí agora o ideal é eu fazer um teste de se ele tá ok realmente. Eu vou deixar ele em pé, pôr ele em pé, vou deixar ele ligado uns 10, 15 minutinhos para ver se está girando bonitinho, se não está esquentando muito. Se esquentar, passar um pouco do ponto, a gente tem que dar uma olhada. Eu vou aproveitar, vou dar uma lubrificada aqui nesse rolamento, e se eu conseguir chegar sem desmontar ali, vou dar uma lubrificada ali também, tá? Nesses rolamentos aqui eu gosto até de passar um óleo Singer mesmo, líquido, sabe? Não uso outra coisa, porque é só um pinguinho, só para dar uma lubrificadinha e facilitar a vida um pouco do motor, tá? Vamos pro próximo passo então. Agora, então vamos lá, vamos colocar o capacitor no lugar. Aqui. Se bem me lembro, ele é aqui assim. Já deixei ele ligado por uns 10 minutinhos aqui, 15, esquentou bacana, só a medida do necessário, beleza? Aqui ele vai ter que, eu acho que a gente tem que deixar ele aberto aqui para cima, para encaixar direitinho no lugar do botão aqui de puxar ou não vamos mais para cima. Primeiro de cima, isso, ó. Peguei a manha aqui, ó. Primeiro, ó. Você vai vir com ela, encaixa primeiro aqui em cima. Primeiro aqui, encaixa aqui em cima, ó. Ó. Encaixou em cima. Embaixo vai entrar agora. 3 cliques, porque são 3 presilhas. Uma presilha, outra e outra. Primeiro em cima, depois as outras presilhas entram. Vamos aqui, tem um mata esperto aqui, né, para não dizer outra coisa, que ela só entra de um lado correto. Deixei o chanfro aqui para cima e deixei aqui também para entrar direitinho. Pronto. Porca que fecha para o lado invertido. Aí vamos segurar aqui. Não precisa muita força, porque ela, vamos lá, só colocar, achar as presilhas no lugar correto, tá? Primeira de cima para facilitar. Aqui, vamos ver se a gente consegue colocar de cima. Aqui, a de baixo. Opa, tá dando. A lateral. Opa. Perfeito. Embaixo fechou. Aqui tudo encaixado. Agora peço para vocês aquele curtir, aquela inscrição no canal. Olha só que maravilha, gente. Olha o vento, ventania me leve para... Maravilha. Obrigado. Vamos que vamos.